Olá! No dia 9 de dezembro foi comemorado o Dia Internacional de Combate à Corrupção, com o tema Zero Corrupção, 100% Desenvolvimento. Mas em 2013, o Brasil caiu 3 posições no ranking mundial de corrupção, divulgado no dia 3 de dezembro, em Berlim, pela ONG Transparência Internacional, ficando na 72ª colocação entre 177 países avaliados, empatado com São Tomé e Príncipe, Sérvia e África do Sul. Na avaliação, são levadas em consideração o acesso à informação pública, regras de comportamento de servidores, prestação de contas dos recursos e a eficácia dos órgãos. Se aqui no Brasil o Congresso analisa a proposta para tornar a corrupção crime hediondo, parlamentares do mundo inteiro discutiram recentemente a necessidade de julgar a corrupção crime contra a humanidade. Essa foi a proposta central debatida durante a 5ª Conferência da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e pela Organização Mundial de Parlamentares contra a Corrupção na América Latina e Caribe. Para falar sobre o combate à corrupção, participam do Brasil em Debate os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, que representou o Brasil no Encontro das Nações Unidas, e Francisco Praciano, do PT do Amazonas e presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Eu sou Fabiana Mello e este é o Brasil em Debate. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria inicialmente de perguntar, na opinião dos senhores, o porquê do Brasil ter caído 3 posições no ranking da Transparência Internacional. Inicialmente, com o senhor, deputado Francisco Praciano. De início, obrigado pelo espaço. Olha, eu acho que o país está vivendo escândalos, está curtindo eventos de corrupção. A Polícia Federal, nos últimos 10 anos, mostrou aí para o mundo, promoveu aí mais de 2.000 escândalos. Tem o escândalo do mensalão de todos os partidos, tem escândalo de cachoeiras, tem cachoeira no Brasil todo. O que nós não podemos é ficar em cima disso. Falta o Brasil, na minha opinião, já conversei muito com o meu companheiro, que eu respeito muito, Mendes Tame, um pacto dos 3 poderes para que haja tomada de decisões estruturais. Precisamos melhorar a justiça, precisamos estruturar o CGU, precisamos dar apoio e estrutura para a Procuradoria, por exemplo, da Fazenda Pública, que é uma instituição que arrecada, que traz de volta o dinheiro. Precisamos de leis mais fortes. Tem 160 leis dormindo nas gavetas do Congresso. O Congresso não gosta da pauta de corrupção, de combate à corrupção. Portanto, em resumo e em síntese, já falei muito, precisamos de ações estruturais. Não podemos viver só em cima de escândalos. Os escândalos não promovem mudança do Estado brasileiro. Precisamos aperfeiçoar o Estado brasileiro com relação a essa história de corrupção e sonegação, que eu acho uma coisa tão forte quanto a corrupção. Agora, deputado Mendes Tame, esse resultado, logo após, por exemplo, um ano depois da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, que tornou o acesso à informação mais fácil, mais transparente, as contas públicas no país, ele frustra quem luta pelo combate à corrupção? Sim. Eu queria dizer que, na minha opinião, complementando as colocações lúcidas e oportunas com as quais concordo do deputado Francisco Praciano, eu acho que há 2 coisas que ajudam o Brasil a cair no ranking da corrupção e que mostram um país dual bipolar. Se, por um lado, melhora a legislação de transparência com a lei de acesso à informação, nós estamos tendo leis que deverão ser aprovadas, como a renovação, a atualização do Código Penal, está em estudo. Há propostas que realmente vão entrar em vigor agora, já como lei, no final de janeiro, que é a chamada lei que penaliza a empresa também corruptora e não apenas o corrompido. Portanto, há um avanço. Por outro lado, há um retrocesso. Não tem cabimento a própria presidente da República dizer que o Tribunal de Contas está cometendo um absurdo em recomendar a paralisação de 9 obras. É desmoralizar o Tribunal de Contas da União. Também não há sentido em nós piorarmos a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, como nós fizemos.
nós criamos um regime diferenciado de contratações para as obras da Copa e das Olimpíadas, que não precisa de projeto básico, não precisa nem de projeto básico, não é projeto executivo. Eu começo uma obra sem ter projeto. É inacreditável. Nós estamos abrindo o campo para as maracutaias em série. Não preciso divulgar preço antecipadamente. A empresa que ganha, ganha e ela vai dizer qual é o preço. Ela ganhou, ela diz o preço. Tudo isso por causa da pressa. A pressa atropela as instituições. E para nós, o suporte, o mastro da legalidade, da transparência, o mastro de uma das condições básicas da democracia, que é a impessoalidade, é a Lei 8666. Agora, deputado Mendes, desculpe interrompê-lo, mas na atualização da 8666 também há uma previsão de que empresas doadoras em campanhas eleitorais não possam participar de licitações conduzidas por políticos que tenham recebido doações durante a campanha e que estejam em cargos públicos. Essa não seria uma mudança positiva para combater a corrupção também? Sim, há muitas mudanças na 866, mudanças diminuindo os prazos. Por exemplo, acabou de ocorrer uma licitação. A empresa tem 45 dias para contestar o resultado. É muito prazo. Isso dificulta. Há uma série de elementos na 8666 que precisam ser atualizados. É uma lei que já tem quase 20 anos. Portanto, cabe uma atualização. A sugestão que deu é muito interessante. Por outro lado, eu concordo com o deputado Praciano. É muito difícil a gente caminhar aqui nessa casa com projetos que prevejam a corrupção. Nós temos 160, é isso? 160? Aqui no Senado. Aqui no Senado, projetos caminhando lentamente, praticamente parado. É o devagar, quase parado. É o DQP. Projetos em DQP, devagar, quase parados. Anos e anos para melhorar o aparato legal. E a corrupção é uma luta desigual. Nós estamos brigando contra pessoas capacitadas, bem treinadas, que com o dinheiro que eles arrecadam ilicitamente podem contratar um exército de ótimos advogados para defendê-los. Portanto, se nós não tivermos leis eficientes, não adianta boa vontade, voluntariedade. Nós temos que ter eficiência jurídica para combater essa chaga que praticamente desmoraliza todo o sistema econômico e o sistema jurídico de um país. Deputado Francisco Praciano, o senhor disse que esses 160 projetos estão parados na Câmara e no Senado. O que é necessário para que eles possam voltar a andar? Vontade do Congresso. A gente faz quase que diariamente, insiste aqui na Câmara, na TV Câmara, na tribuna, nas comissões, fazemos audiência públicas. E a gente insiste em dizer que, por favor, principalmente os líderes dos partidos que definem a agenda, coloquem esses projetos e essas PECs na agenda, na pauta e no plenário. Nós temos mais de 30 prontos para serem votados. Olha, tem um dado aqui, rapidinho, que o Conselho Nacional de Justiça definiu aquelas metas para a justiça, né? E nós tínhamos 114 mil, final de 2011, 114.394, isso é dados da Justiça mesmo, processos de improbidade e corrupção na Justiça, parados. E essa meta feita em acordo com a Justiça, CNJ e Justiça, era para 100% zerar em 2 anos, 2012 e 2013. Posição hoje, só julgaram 52%, nós temos ainda 54 mil processos na justiça brasileira de improbidade e corrupção. E aqui está morrendo há muitos anos, resultado de uma comissão especial que eu fiz parte, quem foi o relator foi o Flávio Dino, hoje candidato a governador do Maranhão, que diz o seguinte: vamos criar um caminho mais rápido na justiça para a improbidade e corrupção, porque é muito, o volume é muito grande. São 100 bilhões por ano que nós estamos perdendo. Vamos criar isso. Está aí. A PEC pronta para ser votada. Sabe que PEC é essa? Cria
do Luiz Couto uma vara especial de corrupção e improbidade, primeira instância. Se tiver recurso para os tribunais dos estados, uma Câmara Especial de 3 desembargadores, especializado nessa história, para não entrar na fila dos 70 milhões de processos que estão na Justiça brasileira. Se houver recursos para os tribunais superiores, criar turmas no Tribunal Superior e no Supremo. Ou seja, especializar a Justiça por alguns anos para fazer desovar isso aqui. Senão a impunidade continua e a gente não vai jamais, com impunidade, combater a corrupção. Resumindo, o Estado brasileiro precisa ser melhorado. A justiça é um dos piores poderes que nós temos em relação a isso. Colabora pouco, mantendo 60 mil processos nas suas gavetas. Ou seja, deputado Mendes Tame, na opinião do senhor, a corrupção ela é facilitada pela ineficiência e pela má gestão na máquina pública? Inegavelmente. Eu acho que, falando de uma forma simplificada, nós temos um combate a nível nacional e a nível internacional. A nível nacional, nós temos que atuar simultaneamente em 4 vertentes. Primeira, órgãos do Executivo que já fiscalizam as contas públicas. Corregedoria, Controladoria, como citou bem o deputado Praciano, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, tudo isso trabalhando juntos, para que aquilo que é investigado num processo possa servir para um outro órgão também, e não tenha o outro que começar do zero. Tem que esse trabalho ser integrado e fortalecido. Não posso dizer que é um absurdo uma decisão de um Tribunal de Contas, é desmoralizá-lo. Esse é o primeiro item. Segundo, judiciário. É exatamente o que definiu muito bem o deputado Praciano. Se houver lentidão, justiça que tarda não é justiça, é imunidade. Demora 10 anos para resolver, não tem sentido. Nós temos que fazer uma mudança na legislação, diminuindo os recursos, dando prazo para as decisões e acabar com essa história de prescrição. Crimes contra o poder público não deveriam prescrever. Terceiro elemento, atualização das leis. Essas leis que estão aqui e no Senado precisam ser atualizadas. E a GOPAC, da qual nós fazemos parte, que é uma organização global de parlamentares contra a corrupção, tenta justamente mostrar os bons casos, os casos que deram certo em outros países, para serem adequados à realidade de cada país e, com isso, atualizar a legislação. Dentro dessa legislação, cabe um cuidado em manter a liberdade de expressão. Poderem as pessoas se manifestarem num programa como esse de hoje, na imprensa. Lembremos-nos de que grande parte dos escândalos de corrupção não são frutos de uma estrutura na nossa legislação que conseguiu detectá-los. Houve denúncias de próprios integrantes do esquema junto a órgãos de imprensa. Portanto, manter a liberdade de imprensa é fundamental para combatermos a corrupção. E o último caso, conscientização popular. Eu vou pedir para o senhor continuar em relação à conscientização popular no próximo bloco. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já, não saia daí. O Brasil em Debate está de volta. Eu sou Fabiana Mello e o nosso tema hoje é o combate à corrupção. Participam do programa os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Francisco Praciano, do PT do Amazonas, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Bom, o deputado Mendes Tame estava falando do quarto ponto, do quarto eixo de combate à corrupção, que é a conscientização popular. Nessa linha, deputado, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma campanha de conscientização popular no combate à corrupção, pedindo que a população olhe para a própria conduta.
É possível combater a corrupção quando parte da população encara com facilidade, com normalidade, atos como, às vezes, dar uma caixinha para o policial para que ele não emita uma multa? Esse tipo de atitude? Isso vem mudando, mas o dado concreto é o que colocou o deputado Praciano. 160 projetos parados aqui são a mais clara e retorquível prova de que vontade política não nasce por geração espontânea. Por que esses deputados não têm pressa? Porque acham que isso não dá voto, que a população não está nem aí com isso, que a população acha que é melhor o rouba mais faz, coisa que está mudando, na minha O opinião. projeto que torna a corrupção crime hediondo começou a tramitar com mais deles. velocidade depois das Isso, manifestações de junho. Mas parou. Exatamente. Depois que arrefeceu aí os movimentos, estava na pauta e tiraram da pauta. Isso. Então, havendo um movimento de conscientização, com eventos, com trabalhos, com artigos, com coisa que a gente escreva sobre corrupção, fale sobre corrupção, pronunciamentos sobre o assunto, nós podemos estimular, incitar, induzir a população a cobrar mais. A hora que ela cobra, que a sociedade se organiza, ela faz nascer a vontade política aqui no parlamento e faz com que projetos que estão lá embaixo da fila sejam tirados e colocados em cima para fazerem parte da agenda política dos governantes. E aí nós teremos todos os poderes trabalhando para melhorar o nosso arcabouço jurídico e proteger o erário desses delinquentes. Agora, vamos ser realistas. Se não mudar o sistema de escolha dos governantes, dos deputados, é muito difícil. Vou dar um exemplo. De São Paulo e da Amazônia. São Paulo, 32 milhões de eleitores. 5 milhões a mais do que a Argentina. A Argentina inteira, o país inteiro, tem 27 milhões de habitantes, de eleitores. Nós, em São Paulo, temos 32 milhões. Tem sentido alguém, para ser deputado estadual ou federal, fazer campanha para 32 milhões de pessoas? Não é campanha. Tem uma reforma política. Precisa mudar, precisa distritalizar o voto para dar mais aproximação entre o eleitor e os eleitos, para que eles cobrem, fiquem cobrando, melhorar a qualidade da representação. E outros estados, lá na Amazônia, por exemplo, Pará, Amazonas, pode não ter uma população grande, mas há lugares que tem que ir de barco, não tem? 20 dias alguns. 20 dias para chegar. De barco. Não tem sentido, tem que dividir um território tão grande em subdistritos. Não precisa dividir um distrito por deputado para transformar o voto em voto majoritário e, com isso, exigir uma mudança na Constituição. Não precisa disso. Basta dividir em alguns distritos. Por exemplo, São Paulo. Dividir em 10 distritos, cada um vai eleger 7 deputados. Se dividirmos em 7 distritões, cada distrito elegerá 10 deputados. Mas não é o distritão que foi falado aqui, em que acaba com os partidos. Não é isso. Em cada um desses distritos haverá o voto, como há nos estados menores, elegendo 8 deputados federais. Qual o problema? Por que São Paulo não pode se subdividir em distritos? Isso daria um grande ganho. Diminuiria o custo de campanha, aproximaria os eleitores dos eleitos, nenhuma região ficaria sem os seus deputados. Deputado Praciano. Em termos de controle social, de controle da população, de envolvimento da população, eu quero só dar uma informação. Eu sou, ou fui, né, porque já é encerrado o relatório, membro de uma comissão especial de reformulação do ensino médio, né? E nós, apesar de já estar na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, reforçamos a necessidade de incluir na grade curricular, na pagela do estudante, informações de cidadania. Então, nós precisamos que a escola brasileira coloque cidadãos na sociedade, não só técnicos para o mercado, mas cidadãos, envolvendo o estudante com
com os seus direitos de estudante, de jovem, o ECA sendo discutido, o direito do consumidor, o funcionamento do Congresso, quais são os instrumentos que ele tem para reclamar seus direitos, para gritar, para reivindicar. Numa aula de português, uma professora muito simples ensina um estudante a fazer uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado, uma representação junto ao IBAMA. Ensina o estudante para dizer para o pai dele que ele não pode ser preso por um guarda noturno. Tem que Ou seja, ter elementos de cidadania. alimentos de cidadania, colocar política. Fabiana, eu estou no meu 6º mandato, 4 no Estado e 2 aqui. Na época da eleição, eu me sinto sujo diante dos colégios. Sempre tinha uma diretora que dizia, deputado, não suja o meu colégio, porque eu estou entregando um panfleto para o estudante. A escola foge da política. Diretora, me chame para fazer uma palestra, chame os políticos para mostrar a minha proposta. Faz anos que eu brigo por estudante e agora, na época da eleição, eu sou proibido a entrar na escola. Ou seja, a escola rechaça a política. Portanto, a escola não está produzindo, construindo cidadão. Foi muito bem levantado, Mendes, essa história do controle do envolvimento da sociedade. Começa por aí. E a nossa comissão especial colocou de forma bem explícita, bem enfática, a necessidade de adicionar no nosso currículo a cidadania, injetar cidadania na escola. Eu estudei a vida toda, fui seminarista, fiz faculdade e tal. Eu nunca vi uma Constituição na minha sala. Agora, com isso, o senhor acha também que esse elemento de cidadania, ele vai fazer com que a sociedade, esses jovens, combatam a corrupção? No futuro, está preparando o cidadão. Agora, tem mais uma outra coisa que eu acho nós estamos falando de educação. Coisa mais educativa do que aparece um escândalo, como no meu estado, 500 milhões de reais, um escândalo chamado Albatroz. E a Justiça, e o Ministério Público, e os órgãos responsáveis por isso, chegam à terminalidade, processam, julgam, prendem e recolocam o dinheiro para a sociedade, ressarcem o dinheiro para a sociedade. Isso é muito educativo. Hoje não. Um escândalo como o nosso lá, no meu estado do Amazonas, Albatroz, 500 milhões de reais, faz 7, 8 anos, parado nas gavetas. E os protagonistas do escândalo, alguns presos, outros indiciados, todos, hoje têm posição de destaque na política e na administração pública do Estado. Um dos homens indiciados e preso, né, era o secretário de Fazenda do Estado. Como a coisa demorou muito, o prefeito anterior chamou o secretário de Fazenda do Estado, protagonista principal do escândalo, para ser o secretário de Finanças do município. Por quê? Porque não tem terminalidade. Resumindo o que eu quero dizer, os órgãos têm que ser rápidos, têm que ser estruturados, porque chegar ao final, um escândalo, prender os responsáveis, ressarcir o dinheiro, é muito educativo. Do contrário, a sociedade perde a esperança, perde a autoestima, deseduca essa fila de processos e esses escândalos nas gavetas desse país. Agora, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de saber do senhor, deputado Mendes Tame, o senhor falou sobre a questão dos tribunais de contas. E em relação à proposta de controle externo dos tribunais de contas, qual a opinião do senhor? Sempre favorável. Acho que controle externo é controle da sociedade, é transparência, é obrigar todo mundo a andar na linha. Quando eu tenho controle, eu presto contas. Não tenho controle, eu me acomodo. É uma coisa natural, é humana. Portanto, somos favoráveis ao controle externo dos tribunais de contas. Mas uma coisa comedida, não é criar um novo órgão, um novo transatlântico da alegria, maior do que muitos trens da alegria, para mais 300, 400 funcionários. Não há necessidade disso. Dá para fazer isso de uma forma parcimoniosa e que seja responsável com bons resultados, já que os tribunais de contas todos somados não dão 300 juízes, aproximadamente. Agora, queria aproveitar para dizer o seguinte. O Banco Mundial calcula que por ano no mundo são pagos em subornos, propinas, $1 trilhão. Daria para resolver muitos dos problemas do milênio. Daria para minorar os problemas das doenças, os problemas da fome. Quantos dos problemas por que passa a humanidade poderiam ser minorados ou até resolvidos com $1
trilhão de dólares por ano. Aqui no Brasil, com dados de 2010, já faz 3 anos, a Federação das Indústrias de São Paulo fez um levantamento de quanto se perde, quanto se desvia com a corrupção e chegou perto de 100 bilhões, 85 bilhões. 85, quase 100 bilhões, com B de bola, por ano. É um dado inacreditável. E tem nesse estudo também um dado que diz, de uma forma muito por cima, mas que nós podemos concluir, que o custo de produção daquilo que é vendido para o Estado acaba custando, por causa da corrupção, quase 10% mais caro. Ora, não tem sentido a gente continuar aceitando placidamente isso, deixando 160 projetos parados. Essa pressão popular precisa entender que cada vez que há um ato de corrupção, um professor deixou de ser contratado, um médico, um enfermeiro deixou de ser contratado, o remédio deixou de ser comprado, um acelerador linear deixou de ser substituído e alguém vai estar na fila esperando por um tratamento de radioterapia, sabendo que se ele não fizer aquele tratamento contra o câncer, ele poderá morrer. Alguém ficará na fila de um exame médico, de uma cirurgia. Por quê? Porque pessoas corruptas desviaram dinheiro para o seu próprio patrimônio. Deputado. Muito rapidamente, para complementar, 100 bilhões é o preço da corrupção. A sociedade tem que se sensibilizar com isso. Se não fizer, a gente não combate. E outro crime muito grande, sonegação, 415 bilhões. É o crime dos empresários. A corrupção é o crime dos políticos, grosseiramente. Mas são 500 bilhões esses dois crimes, tirando felicidade da sociedade. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Eu agradeço muito a participação dos deputados Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Francisco Praciano, do PT de Amazonas, que discutiram aqui o combate à corrupção. E agradeço também a você que nos acompanhou pela TV Câmara ou pela Rádio Câmara. Lembrando que você pode conferir esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O endereço é www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.